Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Chave na Mão. Hoje o tema vai ser Renascendo Juntos. Eu sou a Brenda, eu estou aqui com a Gabi Olá, tudo bem? e com a Chay, coordenadora do ciclo financeiro. Oi, gente. Um prazer, meninas. Obrigado pelo convite, principalmente se tratando desse tema. Sim, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é como o Sul vem se comportado após as crises. Chay, conta um pouquinho pra gente do que você vivenciou nessa época, os relatos que você teve, e até mesmo porque você estava na ponta, né? Então você tinha muitos consultores da sua loja que foram diretamente impactados. Bom, é um tema bem sensível, né? Porque ninguém esperava que pudesse acontecer, principalmente quando acontece algo que é climático, a gente não tem o controle sobre isso. É algo que não era externo e interno, era as duas coisas juntas, então a gente precisava pensar no nosso pessoal e no nosso profissional, porque naquele momento estava tudo em jogo. Foi muito desafiador aquele mês de maio, assim, aquele 3 de maio, que foi de fato quando iniciou, mas sem dúvida, se a gente não estivesse na tenda naquele momento, acho que a gente não estaria tão bem amparados falando daí de forma profissional. Porque pessoal, a gente não tinha certeza quem seria atingido, dado que a todo momento a gente era retroalimentado de que a água estava tomando conta, que estava atingindo bairros que não tinham sido atingidos. E a gente está falando que essa enchente, uma enchente proporcional, havia ocorrido 80 anos atrás. Então, Épico, né? muita coisa. É 1941 quando ocorreu, e mesmo assim não tinha chego no nível que chegou a essa. Então, era novidade tanto para quem estava vivenciando aquilo, mas eu acredito que para o Estado inteiro, né? Sim. O Estado claramente não estava preparado para um episódio daqueles. E eu lembro que na época eu atendia, né, na central e teve consultores que estavam em cima do carro. Nossa, foi trágico, assim. E eu lembro que a tenda se mobilizou para fazer ajudas, né, para ajudar os consultores. Como que foi isso? Naquele momento, sem dúvida, se pudesse colocar a tenda como uma das melhores empresas para se trabalhar num ranking, nós deveríamos estar, assim, sabe? Muito Sim. orgulho de pertencer naquele momento, porque a empresa teve muita sensibilidade em todos os momentos. Pra gente que era da ponta, que temos variáveis, remuneração variável, falando de valor, a tenda se fez toda uma questão de estar antecipando esse valor para a gente poder receber, porque a gente não sabia o quanto queria impactar em produtividade, né? Sim. Independente de quem tinha sido ou não atingido. E aí a novidade, como é que a gente vai ligar para uma pessoa para oferecer um imóvel nesse momento? Exatamente. Naquele momento, eu acredito que todo mundo queria sair do estado. Ninguém Sim. queria era permanecer no estado. Então, pra gente foi muito complexo isso, assim, e agora? E ao mesmo tempo a gente estava recebendo os leads. Porque se nós estávamos recebendo os leads, significava que tinha pessoas nos contatando. Sim. Tinham pessoas que estavam interessadas. Então, para nossa surpresa, assim, as pessoas realmente estavam procurando. E aí era, naquele momento, equilibrar a balança entre o emocional e o racional. Porque a gente precisava atender aqueles clientes, nós estávamos recebendo leads. Tanto é que no episódio a gente até fez um teste de passar para o pessoal da Smart, Sim. fazer esse contato inicial e depois direcionar para o nosso time. Porque realmente muitos nossos agentes não estavam tendo como trabalhar devido a não ter energia elétrica. Chegou um momento que a gente não tinha água no estado. Nossa. Então, realmente tinha situações que estavam bem difíceis, assim, e a gente sabia que a gente não ia conseguir contar com 100% do time. Sim. Então, como é que a gente ia contatar aquele cliente e oferecer um imóvel? Mas, ao mesmo tempo, era ele que tinha nos contatado primeiro. Sim. E vocês tiveram algum treinamento ou foi do coração? Não tivemos nenhum treinamento. Acho que ninguém é treinado para isso. Exatamente. A gente realmente tinha as lideranças certas no momento Sim. certo. Tinha um time sólido. Tinha um time que confiava na empresa. Tinha um time que sabia que desamparado profissionalmente não estariam. Então, a gente realmente fez ali uma força-tarefa
dos líderes, na ocasião o Max era o coordenador, e a gente tinha conversas diárias para saber como que estava cada pessoa do nosso time. Gente, gestão montou uma planilha, e aí nível regional, para entender quem eram os casos mais críticos, quem necessitava de ajuda, e aí ajuda em todos os níveis, porque tinham pessoas que realmente tinham que sair de casa e não tinham nem colchão para dormir. Então, Foram as áreas mais afetadas, foram né? as áreas mais afetadas. E as que não tinham sido afetadas tinham risco de ser afetadas. Então, o que acontece é que a gente já estava se mobilizando para que não ficasse esperando as coisas acontecerem, né? Então, a Central hoje, que é nossa loja de Canoas, o pessoal fez ali, o nosso diretor fez um ponto de depósito onde o que a gente recebia. A gente recebia, não, a gente acabou comprando, né? A empresa acabou comprando, e acabou fazendo ali um ponto de depósito para os profissionais que precisassem, a gente ter ali para como tá ajudando, né? E aí a gente tinha moletons, a gente tinha algumas roupas, a gente tinha roupas de cama, a gente tinha alguns pertences que poderiam ajudar naquele momento. E, inclusive, algumas pessoas ficaram dentro da nossa loja, né, de Canoas, naquele momento, que era um ponto onde não tinha sido atingido. Nossa, que legal saber disso, né? Porque teve muitas empresas, assim, que não fizeram nenhum tipo de ação para os funcionários e a Tenda se mobilizou tanto, né? Conseguiu fazer essa ponte. Não, isso é muito lindo, de verdade. Sabe que, na ocasião, a gente tava olhando assim, eu analisando o LinkedIn, e eu vi muitos relatos mediante tudo isso, ainda assim, a empresa me desligou. E eu fiquei muito Sim, chocada, assim, exatamente. abismada. Mas também tinha a questão também da própria empresa, de não ter mais como empresas locais. Muitas acabaram Fecharam, fechando, né? E não tiveram mais como reabrir, e aí ficou por isso. Então, assim, para entender a proporção que é hoje a gente trabalhar numa empresa sólida, uma empresa nacional, uma empresa renomeada, uma empresa... Sim. Óbvio, tem a questão de ser uma empresa de capital aberto, mas a gente não tá falando de qualquer empresa. A gente tá falando, né? da Tenda, uma das maiores construtoras do Brasil, construtoras incorporadoras, e eu acho que pesou muito o Pilar Gente naquele momento. Eu acho que mostrou mais uma vez o quanto que cuida da nossa gente. Sim. Na pandemia já havia mostrado, Sim. eu sou desde a época da pandemia. Eu também. Mas Trabalhei agora 100% home office durante 2 anos. Então... a gente teve que se reinventar naquele Exatamente. momento. E agora, mais de uma vez, a empresa mostrou. Porque a pandemia foi algo mundial. E foi de repente também. Exato, mas agora a gente ter visto uma regional ter sido atingida e a gente receber ligações de outras regionais, outros líderes de regionais, pessoas preocupadas realmente. Como é que vocês estão? Psicológico, precisam de alguma coisa, a família de vocês. Nossa, foi algo assim que a gente não esperava. Até que eu não fui atingida, então eu nem tô no meu local de fala, eu tomo muito cuidado para falar sobre isso. Mas até eu que não tinha sido atingida, a todo momento recebia mensagens de pessoas de outras regionais preocupadas e muito sensibilizadas, né, com a situação. E aquela coisa, sentimento de impotência. Que se a gente que estava aqui, eu não tinha sido atingida e estava tão próximo, alguns km de distância da região metropolitana que tinha sido bastante atingida, estava me sentindo impotente, imagina quem estava em outro estado. Sim. E quando a gente fala muito sobre essa questão de impotência, o que acaba com a impotência é a segurança, né? E como que você sentia que os clientes chegavam até vocês procurando? Óbvio, procurando ainda apartamento, mas qual que era o sentimento deles? Quais eram as queixas, as preocupações? Porque uma coisa é você tá tentando comprar um apartamento ali no momento onde está tudo bem, e do nada o jogo vira e as preocupações também são outras. O que você notou que foi diferente das abordagens quando o pessoal veio procurar realmente para fazer a compra? Nós tivemos 2 momentos, que foi o momento ali inicial da primeira semana, que foi a semana mais crítica. E, para nossa surpresa, sim, a gente teve alguns pontos focais, que eram pessoas que estavam saindo de outras regiões afetadas, como Guaíba, Eldorado do Sul, Canoas, e vindo para a zona sul de Porto Alegre. Então, que são alguns... É um extremo, né? A gente está dizendo que o Guaíba divide esses 2 municípios. E, ao mesmo tempo, muitas pessoas, mais pessoas do que a gente podia imaginar, estavam... eu sou da Zona Sul, então a gente conseguia notar até o fluxo de pessoas tinha ficado mais tenso. E a preocupação era... Primeira coisa, essa região foi atingida?
essa região foi atingida. Eu imagino. Então, não quero térreo. Não me vende térreo, de jeito nenhum. Não quero saber de térreo. Então, pra gente foi muito complexo, assim, naquele momento, porque a gente não podia ser empático e muitas vezes a nossa venda, ela é uma venda na emoção, às vezes a gente precisa ser um pouco mais incisivo, mais enfático, até porque se deixar o cliente, ele acha que entende e que pode fazer o que quiser. E na prática não é bem assim. Só que aquele momento era delicado. A gente entendia as dores e a gente entendia que mais do que nunca eles precisavam, porque a gente tá falando, vamos pensar na pirâmide de Maslow, a gente tá falando das necessidades básicas. Sim. E eles você não precisa ser tinham o empático, básico, né? que era a Exatamente. segurança. Sim. Então, assim, quando a gente fala do nosso lar, é algo que a gente tá seguro. Eu, quando penso no meu lar, é o meu local de aconchego, é meu local de descanso, é onde eu vou sair do que eu tô vivendo e vou pro meu habitat. Exatamente. É o primeiro lugar que você quer ir sempre, né? Então Sempre. imagina você não ter um lugar pra você voltar. E a gente ouve muitos relatos, assim, de... Ah, não peguei nada, vim com a roupa do corpo, só quero sair de lá, não quero voltar mais lá. E, assim, era cada relato que a gente estava sensível também, e a gente ouvia, assim, ah, tô tentando, não sei nem se eu consigo, mas tenta pra mim. Então, houve muitas tentativas válidas e de pessoas procurando até para fins de conhecimento mesmo, da momento em que a situação apertou e agora eu tenho que comprar meu imóvel, né? Então, foi muito. Não consigo achar uma palavra agora, mas quando a gente viu a transição das pessoas saindo de uma região, indo para outra, uma das regiões que não tinha sido afetada, e ao mesmo tempo as pessoas realmente não querendo nem nada próximo da região afetada, né? E isso as pessoas tinham muito conhecimento. Então, assim, a gente falava Canoas, que hoje a região afetada é onde a gente tem um número significativo de imóveis. Exato. Sim. Exato. Né? Então, na ocasião, inclusive, a gente tinha imóveis recém sido entregues. A gente tinha imóvel que estava na planta com condições comerciais boas, que é, inclusive, o nosso Aquacena. Então, coincidentemente, o nome era Aquacena. Então, assim, foi, inclusive, uma das obras atingidas, né? Mas atingiu muito? O impacto foi muito grande lá na obra? Foi nos térreos, acabou pegando, não foi assim, proporcionalmente, eu não consigo me recordar agora quantos metros chegou, mas entrou sim dentro da obra, a gente teve atrasos, enfim, que já era esperado, mas foi a obra mais afetada, assim, de todos, né, que foi a obra do Aquacena. Ah, sim, entendi. Então lá foi mais do térreo, né? Dos empreendimentos também, que eu lembro, né? Mas a parte térrea, do segundo andar pra cima também teve algum... Na zona norte de Porto Alegre, a gente teve o nosso Jardim dos Pampas e Vida Alegre, Sarandi, bem atingidos, então que pegou até o quarto andar. Então, aquela parte da Zona Norte ali pegou bastante. A gente teve um vídeo que repercutiu bastante nas redes, que era falando a respeito do cheiro de gás e da falta que foi no Nova Primavera, na Machadinho. Foi também um dos empreendimentos afetados ali em Canoas. Então, a gente teve... acho que esses dois foram os mais afetados realmente, tá? Pela que a água acabou passando e a gente viu aí na mídia, inclusive, vídeos e relatos que eram desses dois, mas foram os mais atingidos, assim, que eram os que estavam próximo aos diques, né? Que foi quando os diques acabaram rompendo, que foram os mais afetados. E Chay, você sente que houve uma melhoria da insegurança dos clientes ou eles ainda estão muito inseguros? Como que você enxerga isso? Eu acredito que a insegurança ela vai permear por muito tempo. Eu acho que é algo que é para ser... Nesse momento, eu acho que deveria ser liberado terapia para a população do Rio Grande do Sul em massa. Porque hoje uma chuva já nos assusta. Eu lembro que muito se falava sobre isso. Que o barulho da chuva acabava trazendo medos e inseguranças. Eu ouvi relato, né, de uma cliente que ela ouvia o barulho da chuva e ela saía correndo, assustada. É muito inseguro, assim, porque pensa, né? A gente teve um dos nossos agentes que foram bastante afetados. Ela disse, eu estava dormindo
quando eu acordei, a água já tinha tomado conta da minha casa. Então foi muito rápido, né? Não era aquela coisa assim, não, a água tá subindo, a Foi gente. entrando. Não, ela teve que sair de casa com as duas filhas, com a água pelo peito, as filhas em cima de uma tábua, se eu não me engano. Então, assim, de uma madeira. Então era algo assim que Surreal, né? surreal, né? Quem imaginou? E aí tava caminhando no escuro, não sabia o que ia encontrar pela frente. Sim. Eu acho que a insegurança, assim, ela existe, vai existir por muito tempo. Eu acho que a empresa, e aí foi um momento assertivo, a gente já tinha, obviamente, Land Bank em regiões melhores do que nós estávamos acostumados a comercializar. Então, acabou que no final do ano passado a gente fez o primeiro lançamento verticalizado, que isso acaba ajudando. Então, a gente acabou. As regiões que hoje a gente tem são regiões que não foram afetadas. Ah, Então, que legal. isso tudo acaba contribuindo, né? Sim. Mas todos os casos de insegurança, a gente fazia questão de mostrar para o cliente, na prática mesmo, vamos ver aqui a região que foi afetada. Esse empreendimento que tu está comprando não foi. E o que foi afetado, e mesmo assim a gente já está 100% vendido, o Aquacena. Ele foi entregue agora, inclusive. E a gente fazia questão de levar o cliente lá para mostrar. Ó, teve problemas, mas a tenda se preocupou em fazer esses reparos e não foi nada, não mexeu na estrutura. Então a gente teve muito essa preocupação que eu achei muito válida. Sim. Então hoje a gente faz muita E questão. faz toda a diferença, Total, né? total. Faz toda a diferença. Total. Então a gente hoje acredito que a empresa em si teve uniu o útil com o agradável, a necessidade e também o banco de terrenos que a gente já tinha ali, que acabou nos favorecendo. Então, hoje, os imóveis que a gente tem nos próximos empreendimentos não serão nas regiões que foram afetadas. Então, isso tudo nos ajuda bastante. E tem evoluído bastante, né? A questão da estrutura dos apartamentos também. Teve um lançamento agora que ele tem 7 andares? A gente tá com térreo mais 14, térreo mais 15. Isso é ótimo. Da crise vem uma oportunidade, né? Eu acho que a tenda se preocupa até mesmo da gente falando de inovação, de tecnologia, até de como a gente se prepara para os próximos anos que vem. Por aí a gente não tem controle. A gente nunca vai ter controle, a gente sabe o jeito que o mundo hoje está e que a gente está destinado a, infelizmente, cada vez passar mais por coisas assim. Mas, e aí falando até mesmo do teu lado profissional, mas do teu lado pessoal. Você sente que isso impactou você como profissional e até como você hoje se prepara para colocar essa venda, para falar com esse público e até para você se sentir segura com si mesma, que é o que você falou, ok, a empresa tá ali trabalhando para pegar terrenos onde há mais essa segurança, onde a tragédia não atingiu, né, a água não chegou, mas como você também trabalha isso na sua própria cabeça, como profissional, porque é um desafio, né, é um tempo muito curto para você ali conseguir virar e falar, não, eu preciso continuar para ajudar outras pessoas também. A gente trabalha hoje com propósito. E esse propósito, ele é quando tu acredita em eu sou cliente tenda, então eu sou até suspeita para falar. Mas o propósito, ele é muito claro. E a gente sabe, a gente acabou de falar aqui de necessidade básica. E a moradia, ela é necessidade básica. Então, no ramo, a gente sabe que hoje existe principalmente o crédito associativo, que é o que a gente trabalha. As unidades que foram atingidas, teve seguro que foi acionado pela própria Caixa. Então, a gente teve respaldo de órgãos necessário para poder atuar, sabe? Então, eu acho que isso tudo me dá mais certeza de que eu tô no lugar certo. Eu acho que o que aconteceu nos fortaleceu 100% quanto profissionais. E a gente ter o conhecimento e a visão de valores e princípios da empresa, eu acho que isso deixa a gente muito mais seguros, assim. Como eu disse, se talvez muitos de nós estivéssemos em outras empresas, não sei se ainda estaria, talvez, na regional. Sim. Na regional. Porque acredito que acredito que só não saiu da regional quem realmente não tinha condições, tá? Porque todos aqueles que puderam acabaram indo embora, foram para estados próximos, que era o que naquele momento escolha, era a opção, né?
mais viável, né? Sim. Porque a gente estava vendo o nosso estado abaixo de água, a gente estava vendo a coisa acontecer. E por mais que a mídia tenha mostrado, a realidade aqui era outra. totalmente diferente. Diferente, né? Então, assim, eu não fui para Canoas na ocasião, mas o relato de quem estava lá e depois que a água baixou e eu tive a primeira visita na região, eu fiquei horrorizada com o cheiro que tinha. Cheiro muito ruim, assim. O lixo, a quantidade de lixo. As casas literalmente destruídas. Assim, era um filme de terror. Era assim, talvez... Só quem presenciou aí, eu fico pensando, eu olhando de fora já tava horrível. Imagina as pessoas que viveram aqueles momentos. Sim, exatamente. Foi algo surreal, assim. Até a gente acompanhando, assim, de longe, dava pra ver a dimensão que foi aquilo, né? Pelo menos aqui no Brasil, eu nunca tinha visto algo igual. A gente está no Rio Grande do Sul gravando, né, gente? Inclusive. A gente veio pra cá e vindo do aeroporto de manhã e sabendo que Canoas foi muito atingida, eu vim exatamente olhando, assim, os muros, as casas. E aí você tenta passar um filme até mesmo para se colocar no lugar desse cliente, né? No lugar de vocês, pra falar, cara, como essas pessoas realmente se sentiram? E eu falei pras meninas, só eu tô passando e sentindo uma aflição no peito e observando e tentando se imaginar naquela situação. Mas ao mesmo tempo dá uma sensação boa, porque vê quanto vocês são fortes, sabe? Quanto vocês estão renascidos de tudo isso. Resilientes, né? Eu acho que o próprio hino do gaúcho né? Que nós somos aguerridos. Então, mais uma vez, assim, eu senti muito orgulho de ser gaúcha. E aí bate aquela coisa também de por que eu não sou tão tradicionalista, né? Porque, né, o gaúcho tradicionalista mesmo, aquela pessoa que anda piochada, que é as vestes do gaúcho. Então, me deu muito orgulho de ser gaúcha naquele momento. E eu tenho muito orgulho de ser gaúcha. Principalmente por saber, depois de tudo que a gente passou, a gente se reinventou, a gente continuou na batalha. E aguerrido, assim, é a palavra que vai marcar, assim, para sempre, principalmente durante aquele cenário. O povo lutando muito, Sim. o povo realmente, assim, se reconstruindo, né? Renascendo literalmente, assim, como o Fênix, sabe? E é muito legal tu ver, assim, empreendedores se ajudando, a rede social muito. A corrente do bem que aconteceu. Então, assim, e tomava uma proporção muito maior do que a gente podia imaginar. Sim. Porque os meus seguidores não eram os teus seguidores e qualquer mensagem que a gente colocava de pessoas que estavam precisando de alimentação, de comida, de marmita. Então a gente não imaginava a proporção que aquilo ia tomar e acabou tomando. Então, assim, sem dúvidas, eu acho que a tecnologia favoreceu muito. Favoreceu demais. Muito. Eu pude ver, sabe? Porque hoje em dia a gente vê a internet como algo muito superficial e vazio. E eu consegui ter uma visão muito diferente da rede social, sabe? Que ela pode sim ser usada para um bem maior. Que foi o caso do Sul, né? Sim. Eu acredito que a questão da tecnologia hoje, ela é muito depende do ponto de vista de cada um. Sim. Porque o conteúdo hoje que todo mundo gosta, que atrai o público, é um conteúdo mais lúdico, mais brincadeiras, influencer. Nada contra, mas eu acredito que é muito o que eles falam sobre o algoritmo, o que ele vai te entregar. Sim. E então, hoje o que mais tem é conteúdo relevante. E eu acho que cabe nós analisarmos a nós mesmos e ver que conteúdo que eu tô assistindo. Tô seguindo, quem que eu tô filtro, seguindo? né? Que filtro que eu quero consumir. Então, naquele momento, a gente acabou sendo impactado porque era o conteúdo que estava sendo dimensionado, mundo afora. Mas eu acho que ainda assim a gente tem oportunidades de melhoria, de olhar e entender que da mesma forma... E de escolher, né? Quem que você segue? Quais são os valores e princípios dessa pessoa que você está seguindo, E né? poder impactar também outras pessoas e ajudar, assim como a gente teve essa corrente do bem pro Sul. Eu acho que a internet hoje, ela é válida muito para estudo, muito para... Hoje a gente está falando muito de IA, né? Então, quanto isso nos ajudou. Eu vi um vídeo de um canguru. Eu fiquei duvidando se era inteligência artificial, e, tipo, o canguru dentro do aeroporto. Eu não sei como que eu acreditei, porque aquilo era tão real, que até eu que sou da tecnologia fico assim, gente, eu acho que eu tô ultrapassada.
E eu acho que a tecnologia ela é boa por causa disso. E a gente tem que ter uma linha muito tênue, porque senão eu acredito que nos emburrece. Sim, exatamente. Então, mas eu acho que naquele momento, se não fosse a internet também, a gente não teria tido essa repercussão que tomou. E aí, vale de tudo, tanto das coisas boas quanto das coisas ruins, que é o Sim. filtro que a gente tá falando agora. Sim. Mas acabou que nos ajudou bastante para que a gente pudesse chegar e atingir o maior número de pessoas que poderiam nos ajudar realmente naquele momento A aqui no Sul. mobilização, né? Eu pesou lembro muito. de um relato que, assim, eu amo os animais, né? Então, aquele cavalo, aquele cachorrinho caramelo. Caramelo. Eu ficava rodando a rede social pra ver se tinha atualização deles, se tinha alguma pessoa que conseguiu ajudar eles, sabe? Uhum. E aquilo, nossa, me comoveu de uma forma, sabe? Que eu conseguia ver os cachorrinhos nadando. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu não conseguia fazer nada. Eu ficava pensando, alguma ONG consegue ajudar? E a gente ia lá atrás, pesquisava, ONG pra ajudar tal cachorrinho que tá lá. Era bem isso. E nesse momento, a gente tá falando aqui, obviamente, do nosso nicho, né? Sim. Mas é legal ver também que tomou uma proporção em outros nichos, né? Porque a gente consegue ver, porque a gente é tão egoísta, a gente acaba pensando só no nosso. Sim. Mas ainda bem que tinha ONGs, É, exatamente. que tinham pessoas que poderiam cuidar de cada pessoa, sabe? Sim. Porque naquele momento, de cada animal, porque o que pra mim podia ser relevante pra ti pode não ser. Sim. Mas que bom que tinha pessoas. Sim, E, inclusive, exatamente. teve várias influencers que cuidam realmente, que tem ONG, que tem projetos sociais para animais que ficaram bem conhecidas. Sim. Sim, que Então, elas que aqui do Sul que já faziam isso e que não eram vistas. mobilizaram Enquanto toda uma equipe, enquanto né? tinham pessoas salvando humanos, tinham pessoas também preocupadas com animais. Sim, exatamente. Tinham pessoas resgatando só animais que pegavam no barco Equipes, 20, 30 né? animais, Sim. equipes. Então, assim, é importante a gente ver que a gente acaba olhando só pro nosso, só porque, Sim. de fato. Mas hoje a gente vive um mundo tão diverso. Hoje a Sim. gente fala de mães e pais de pet. Eu sou uma. Por que a gente não vai. Assim, quem sou eu pra julgar? Eu tenho uma cadelinha também que é. Ela é novinha ainda, entrou pra minha vida agora, mas eu não me imagino sem ela. Eu também não. Nossa, gente. E talvez naquele momento eu julgava. Sim, Né? então. Porque o que é importante? Mas quem sou eu pra dizer? Quais são seus O valores, importante né, pra suas mim pode não ser prioridades? importante pra ti. E graças a Deus que tinha essas pessoas pra poder estar Sim. ajudando. Sim. A solidariedade não tem nicho, né? Não tem. É esse o ponto. Não tem. E de olhar para as outras pessoas, a necessidade de todo mundo naquele momento. E isso passa pelo nosso cliente, isso passa pela nossa gente, isso passa não só pela venda, mas como pelo ecossistema inteiro hoje que a gente tem dentro da tenda e que a gente também teve a necessidade naquele momento, E né? é por isso que hoje a gente tem, inclusive, nos nossos empreendimentos, atributos que é diversos. A gente Exato. tem pet place, a gente tem baby kids, a gente tem que vão atingir todos os nichos. Sim, Então, isso porque é hoje o nosso maravilhoso. cliente, ele é diverso. Quem É. somos nós para dizer que hoje somente um apartamento com 41 metros quadrados, que com 2 quartos, uma sala, uma cozinha e um Atende banheiro a todo atende. É, então, E se eu quero exatamente. morar de um dormitório, porque eu quero ter ali o meu pet, e o pet place pra mim é importante. Uhum. Exatamente. E o mundo vai mudando, né? Vai. O mercado vai acompanhando as mudanças do mundo. Inclusive, antes era bem difícil, né? Ter apartamentos assim com a estrutura para pet. Hoje em dia é comum, tem até creches. E não só isso, né? Hoje a tenda, querendo ou não, as opções de com varanda, sem varanda, com churrasqueira, Sem sem churrasqueira, com os espaços gaúchos, né? Que hoje tem, até pensando na questão da região. Então, a gente conseguir atender de forma ampla, mas no detalhe do que cada um precisa, sem excluir ninguém, né? A gente acaba Isso. levando muito mais essa parte do cliente e tentando enxergar a realidade dele e a realidade de cada região. Isso E mesmo com os nossos verticalizados agora, que a gente acaba tendo várias tipologias nele, a gente não perde a nossa essência, Sim. que é ainda vender na melhor condição. Então, tu pode não conseguir comprar com atributo de varanda e churrasqueira, mas ainda assim tu vai conseguir morar naquele condomínio Completo, né? completo, Com aquela porém qualidade. sem aquela tipologia que seria o que tu quer. Então a gente consegue atingir também a pessoa que tem o potencial de estar comprando o atributo completo, que seria todos os atributos que tem, que tem, mas a gente também consegue atender o cara que não teria a renda
para conseguir chegar nisso. Exato. Então, Exatamente. para mim, assim, é a tenda mostrando na prática que a gente não vai perder a nossa essência, que a gente vai ter que aumentar, assim, a renda, porque é um atributo, ele tem valor, Sim, e a gente vai ter que se adaptar. E pós-enchente também, aproveitando para falar de valores, a gente teve acréscimos, né? Sim. É óbvio, tudo aumentou. A margem das coisas que hoje a gente compra para fazer os nossos imóveis aumentaram. E com a oportunidade hoje da fase 4. Então, uma coisa aumentou dali, mas existe uma outra oportunidade outra surgindo do oportunidade. outro lado. E assim as coisas vão acabando caminhando. e vai se adaptando, né? Chay, o que você diria para os clientes que, na época, eu cheguei a entrar em contato com alguns clientes e eu lembro que eles falaram, olha, eu tinha um sonho de ter a casa própria, mas hoje eu não tenho mais por conta do que eu vivi. O que você diria para esses clientes, para eles não perderem esse rumo, sabe? Não perder, porque hoje ter a casa própria é um dos maiores sonhos do brasileiro, né? A casa própria, sem dúvidas, é um dos maiores sonhos. Eu acho que as pessoas que não têm isso em mente é porque, com certeza, não demoram a admitir que realmente esse é um sonho, né? Sim. A minha mãe sempre disse, principalmente. E o legal é ver que o nosso público hoje ele é muito diverso, né? A nossa persona. Sim. Não é aquele dito popular de quem casa quer casa, não. Não, Tem solteiros pelo contrário, comprando, né? Inclusive, a Nossa- gente teve um estudo de persona recente e a maioria são casais sem filhos Sem ou filhos. jovens solteiros. Com pet. Com pet. Teve Exato. toda essa mudança, né? Então, assim, sem dúvidas, quem desacreditou pelo momento, eu acho que foi super compreensivo, mas o imóvel, ele sempre vai ser o nosso bem de segurança. Sim. Eu sou muito a favor, não só porque eu trabalho, mas porque eu sempre digo, a minha experiência, ela vai ser sempre levada em consideração, porque se eu não tivesse comprado o meu imóvel há 6 anos atrás, eu não saberia realmente o quão valoriza, o quão é bom eu ter essa segurança, eu tenho uma filha e poder ter certeza que eu vou ter esse imóvel. E é algo que só valoriza. Tu tá comprando algo que vai valorizar, independente se tu não quer ficar aqui agora, daqui a pouco quer ir embora para outro estado, mas tu vai ter essa segurança. Essa sim, né? garantia também, né? do Essa seu garantia de que tu vai investimento. voltar e tu vai ter que esse investimento ele só valoriza. Me diga um imóvel que desvalorizou. Talvez no momento, inclusive agora, muitos imóveis acabaram desvalorizando devido a ter sido atingidos. Sim. Mas a gente não está falando de imóveis que estão ali, a gente está falando de imóveis novos, que estão sendo construídos, que estão Reestruturados, sendo né? pensados no detalhe. Todas as críticas, todos os feedbacks que os clientes trazem pra gente. Esse período que eu tô na tenda, eu vejo as coisas acontecendo. Então, é algo que a gente estava falando agora de tipologia. A gente já Inclusive, tinha feito pesquisas e os clientes já haviam apontado essa questão de churrasqueira, sim. que é algo típico aqui De do sul. varanda, né? De varanda. Então, assim, é algo que é real, acontece mesmo. Então, a gente não pode perder a esperança. A dica que eu dou é: o momento ele aconteceu. Que bom que a gente passou por isso. Mas ainda assim a melhor condição continua sendo na tenda. Então, isso é sem dúvidas alguma, isso eu falo com total domínio, que melhor Propriedade, condição ainda é a nossa. E a gente está falando hoje de imóvel com a melhor condição e hoje um imóvel com a segurança que vocês precisam, a segurança que é necessária em regiões hoje que não foram afetadas e que não... A gente não sabe do futuro, a gente Sim. sabe do presente. Sim. Então, hoje estudos comprovam que o que a gente tem não foi afetado e é o que vale, né? Sim. Então, sem dúvidas, eu acho que vale a pena sempre, sempre vai valer. Eu acho que já valia antes, agora vale mais. Estudos comprovam, inclusive, então é uma coisa que só vai valorizar com o tempo, independente da tomada de decisão futura. Ah, não quero ficar, quero me mudar. Pelo Sim. menos tu tem esse bem ali pra te E poder tem o investir. investimento. E porque o dinheiro no aluguel é um dinheiro que não tem volta. Exatamente. Tem uma frase muito clichê que rola na internet que tu tá pagando o sonho de outra pessoa, né? Toda vez que tu Isso paga é um verdade. aluguel, né? E hoje muitas pessoas fazem isso, né? Compram um imóvel, alugam para pagar o próprio financiamento. E vira uma renda. É E isso vira uma mesmo. renda. Então é diferente tu trabalhar e tu comprar pagar a parcela com o suor do teu esforço, mas saber que tu vai poder fazer o que tu quiser no teu apartamento. Exatamente. Que é teu apartamento. E que tu tenha as melhores condições, de que caso tu não consiga pagar, tu tenha a caixa que é super flexível para pausar, para renegociar. Então é diferente. Será que se tu realmente ficar sem pagar o
o proprietário do imóvel não vai De jeito retomar? nenhum. Inclusive, quando a gente foi numa entrega de chaves, um cliente contou esse relato pra gente que ele morava já de aluguel e ele foi despachado de uma hora pra outra. Então, não tem segurança alguma, sabe? Nenhuma. E, inclusive, a gente até tem um podcast falando sobre isso, que a gente chamou o Alexandre, o Alê, e ele explicou sobre todos os seguros da Caixa hoje, tanto pro cliente desempregado, enfim. Isso é muito bom, né? Perfeito, eu acho que cabe vocês olharem o podcast do Alexandre, onde ele explica, porque isso é muito válido, muito Sim. válido. E a informação nunca é demais, que é o que a gente tá falando hoje do recurso da internet. Sim. Então, poucas pessoas sabem que realmente a gente precisa disso. Sim, e hoje a internet tem tudo, né? Qualquer Tudo. dúvida, Tudo. só você pesquisar que tá lá. É. Chay, muito obrigada, viu? Eu tô muito feliz de ter você como convidada aqui com a gente para contar uma história tão sensível, mas que por final você trouxe uma mensagem muito boa, que é trazer a esperança para os nossos clientes novamente. Eu agradeço demais a sua presença aqui. Da Gabi, estamos aqui no Sul, em Porto Alegre. Faz frio em Porto Alegre. Faz muito Muito. frio, inclusive. Eu tirei o As cachecol, paulistas mas estão sofrendo. minha boca tá seca. Meninas, eu que agradeço. Obrigada por essa oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre como que a gente se comportou durante esse período. Agradeço a oportunidade. Então, que a gente não perca a esperança. Eu acho que mostrou mais uma vez que o povo gaúcho é aguerrido, que o povo gaúcho tá na luta, que a gente não vai desistir. Então, acho que a regional em si voltou mais encorpada, com Voltou mais empreendimentos forte, né? novos, com novas tipologias. Então, agora eu acho que a gente Precisam realmente arrebentar. viemos É isso aí. para rampar. Então, isso nos mostrou que a gente é capaz de o céu é o limite. É isso, Chay, muito obrigada. E, gente, a gente vai deixar o link de alguns dos empreendimentos e próximos lançamentos que a gente já tá programando aqui pro Rio Grande do Sul, além das nossas páginas e redes sociais, tá? Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.